Para essa reflexão, eu vou tomar a partir do Evangelho. Eu só queria contextualizar, porque agora nós voltamos na igreja, no tempo litúrgico, aquilo que a gente chama assim, o comum da igreja. Passamos todas as festas, depois de um longo período, desde Quaresma, tempo pascal, encerrando todo esse período então de solenidades com a Santíssima Trindade domingo passado. E agora então a gente retorna ao tempo comum, e quem nos orienta, quem nos conduz nesse período é o Evangelho de Mateus. É a referência para este ano de 2020. A síntese desse evangelho, dessa liturgia, enfim, desse 11º domingo, trata da compaixão. E a gente poderia dizer assim que essa palavrinha é a síntese também do cristianismo. Tudo que segue depois, na sequência do evangelho, quando diz assim que Jesus olhou, viu as multidões e compadeceu-se dela, é exatamente consequência de quem tem a atitude da compaixão. É a consequência. Então, para nós, hoje, a centralidade é a gente ser capaz, de, assim como Jesus, também lançarmos o nosso olhar contemplativo, o olhar da compaixão. E veja que é interessante a gente refletir sobre essa palavra, porque nós vamos perceber que Jesus, ele vive uma presença, vamos dizer assim, diferente e inspiradora no contexto social e também religioso do seu tempo. Esse olhar dele, então, que ele é um olhar contemplativo, ele vê algo que, vamos dizer assim, que os seus, sejam discípulos, sejam as pessoas do seu tempo, não conseguiam ver, pelo olhar contemplativo. Ele conseguia ver exatamente o novo, o emergente, aquilo que os olhos não conseguiam, Os olhos que às vezes são olhos que com um olhar já, assim, punitivo, que já faz a sua pré-concebe as coisas. Então ele consegue ver exatamente o novo, o diferente, nessas realidades que para outros são nas pessoas, aquilo que Jesus olha, as pessoas, as multidões, onde que para a maioria das pessoas eram lixeira de coisas mortas. Lixeiras, descartáveis, de amargura, desalento. Então Jesus nos mostra exatamente isso que ele pede dos discípulos e pede para nós também. Diz assim, essa sensibilidade para perceber o reino de Deus, onde que aparentemente ele não está. Onde ele não está. Onde outros veem, quem sabe, uma massa de sobrantes, uma massa de pecadores. Assim como era concebido essas pessoas na época de Jesus. Então, ao se deixar impactar por essa, vamos dizer assim, massa sobrante, por essas pessoas abatidas, cansadas, Jesus, ele sente também, aqui é muito forte, as nossas traduções, às vezes, para o português, a gente não tem um termo correto, forte, para expressar vamos dizer assim, a força da palavra no seu original. Mas desperta, nós usaríamos assim, de suas entranhas compassivas, quer dizer, de dentro. Vem de dentro. Vem das entranhas. Então, esse na verdade, o que Jesus está falando para os discípulos, que esse é o verdadeiro sentimento da compaixão. É o amor de entranhas, aquele que vem de dentro. Não é o amor intelectual, o amor que vem da boca para fora, mas é de dentro da gente. Por quê? Porque é lá que exatamente estão localizadas as nossas emoções mais íntimas e mais intensas. Então, esse é o segredo do Evangelho de hoje. Nós poderíamos dizer assim que compaixão, ela é uma emoção tão profunda, ela é tão central, ela é tão poderosa em Jesus, que de fato ela só pode ser descrita como sendo um movimento de contração do próprio ventre de Deus. Por que isso? Então, porque nele está oculta toda a ternura e toda a bondade de Deus. Então, Jesus, ele sofre ao ver
A distância, talvez essa seja a palavra correta, a distância que havia entre o sofrimento dos enfermos, o sofrimento dos excluídos, os desnutridos, estigmatizados pela sociedade, e a vida que o próprio Deus queria para todos. Então nós podemos dizer assim que quando Jesus ele chama os discípulos e dá essas incumbências, as recomendações, o que ele lança, põe em marcha, nada mais, nada menos, nós diríamos assim, do que um movimento compassivo. Um grande movimento compassivo. Para dizer o seguinte, que sem a compaixão, quer dizer, todo o segmento de Jesus ele acaba se tornando muito vazio. Ele se torna burocrático, ele se torna normativo, se torna rotineiro, quando nós não estamos movidos pela compaixão. Por quê? Porque a compaixão é exatamente o elemento, o princípio da humanidade, que nos torna humanos. E que de fato é a expressão da identidade nossa enquanto seres humanos. Na essência, a gente poderia dizer assim que a pessoa ela pode ser definida como um ser compassivo. Então, sem compaixão não tem jeito de ter humanidade. Por quê? Porque aí vai predominar o quê? A violência, vai predominar a dureza de coração, o fechamento fanático da mente e da inteligência, a indiferença que vai gerar entre nós nas relações. Então, nós, de fato, precisamos ser movidos pela compaixão. E isso vale tanto na relação nossa com os demais seres humanos, mas também mesmo diante da própria natureza ferida. O teólogo Leonardo Boff, ele fala exatamente dessa relação. Ele diz assim, que todo homicídio e o ecocídio em relação à natureza se converte em suicídio. Por que ele diz isso? Porque matar a outra pessoa ou destruir a própria natureza é matar-se ou destruir-se a si mesmo. Então, sem compaixão, nós, enquanto seres humanos, nós nos tornamos, eu diria assim, como que se fôssemos lobos solitários, acabando deixando-nos guiar pela lei da selva. Quer dizer, sem a compaixão, de fato, não há respeito pela vida do outro, pela vida da natureza. Mas pelo contrário, quer dizer, sem compaixão, o que se manifesta na sociedade? A guerra de todos contra todos. Então essa é a palavra, central, para a nossa vida de cristãos. E veja que quando a gente fala de compaixão, nós também precisamos vê-la não como uma palavra, uma atitude passiva, mas a compaixão ela é uma palavra forte, muito ativa, no sentido de que a compaixão ela me dá essa capacidade de compartilhar a própria paixão com a paixão do outro. Então é uma palavra que nos coloca nessa perspectiva não passiva, mas de atitude, no sentido de sairmos de nós mesmos, do círculo nosso, que a gente às vezes se fecha, e sermos capazes de entrar no universo do outro, enquanto pessoa. Para quê? Para a gente cuidar dele, para a gente se alegrar com ele, para a gente ser capaz de caminhar junto com ele. No sentido de nós construirmos juntos uma vida de comunhão, uma vida de solidariedade entre nós. Eu acredito que todos de vocês aqui, quem nos acompanha também, deva ter feito essa experiência de nós nos defrontarmos com o olhar de uma pessoa sofredora, uma pessoa necessitada. E foi capaz de deixar que esse olhar ele penetrasse no fundo do coração da gente. Quando a gente faz essa experiência, eu diria assim que todos nós sabemos que a gente não sai ileso dessa experiência. Algo acaba mudando dentro da gente. Algo acaba tocando dentro da gente. Então é uma experiência que nos modifica profundamente. Tanto que
tem muitas pessoas que acabam dizendo o seguinte, que essa experiência de ser tocado, de se deixar, assim, que o olhar da pessoa sofredora necessitada nos tocasse, ele acaba, muitos dizem o seguinte, que a pessoa acaba fazendo a verdadeira experiência de Deus. Quer dizer, uma experiência de ter conhecido no rosto do sofredor o próprio rosto de Cristo. Agora cabe para nós uma reflexão interessante, porque veja que nós, enquanto comunidades cristãs, nós também ao longo da nossa história, nós nos movemos, isso faz parte da nossa história, nós nos movemos com duas atitudes. Quer dizer, uma atitude da insensibilidade diante do sofrimento do outro, da pessoa, e a compaixão com as vítimas. Então eu diria o seguinte, que a partir desse apelo de Jesus, dessas recomendações, dessa atitude de Jesus, da compaixão, eu me parece que, aliás, eu não tenho dúvida, nem me parece, eu não tenho dúvida nenhuma de que o cristianismo hoje, e quando eu falo cristianismo não é só a Igreja Católica, mas todas as igrejas, todas as religiões que seguem Jesus, que a credibilidade do cristianismo, ele se dá quando a gente se coloca na perspectiva do bom samaritano e a gente se deixa afetar pela situação do outro e realiza gestos compassivos. Esse, para mim, é a grande credibilidade do cristianismo hoje. Por isso que, talvez para nós aprendemos na catequese, aprendemos nas nossas leituras, que a nossa igreja católica, ela é una, santa, católica, apostólica, e muitos ainda dizem o seguinte, romana. E eu ousaria que nós pudéssemos ainda acrescentar mais duas notas, que a igreja ela pudesse ser samaritana e compassiva também, nessas notas da igreja. Quer dizer, por que isso? Porque na minha perspectiva, assim, não é evangélica uma igreja que ela só acaba se preocupa demasiadamente com os ritos, com as leis, com as doutrinas, com os sacrifícios, enquanto ela se desprovém da compaixão. Então, assim, o que Jesus está pedindo para nós é exatamente isso, que é na vivência da compaixão, nessa vivência entre nós, vivência compassiva, que a igreja ela mais vai se identificar com aquele que é o centro dela mesma, o próprio Jesus compassivo. Por que isso? Porque, afinal de contas, nós somos seguidores de uma pessoa compassiva e nós não simplesmente, nós não somos e não devemos ser adeptos de uma religião ou de uma determinada doutrina. Essa é a verdade do fato, né? Então, talvez a pergunta que deveria ser para nós, eu diria assim, como reflexão, como provocação para a gente pensar a nossa prática, o nosso segmento, assim, talvez assim, que de fato serve, para que serve mesmo a igreja se ela não é capaz de manter aceso o fogo da compaixão de Jesus? Para que serve mesmo? Quer dizer, para que, assim, esse fogo, eu diria, para aquecer os corações nossos? Para transformar sem cessar as estruturas. As nossas estruturas pessoais também. Quer dizer, Jesus, aqui também é outro dado importante. Quer dizer, Jesus, na sua vida, na sua caminhada, ele não é o fundador, ele não estabeleceu nenhum sistema de dogmas, de normas, de ritos. Ele não é o fundador de uma religião. Mas Jesus, ele é fundador, isso sim podemos dizer, de um movimento vivo, que foi ativado pela compaixão, animado por uma esperança sempre nova, renovada, que faz a vida se renovar. Então me parece o seguinte, que a gente tem que se perguntar isso. Quer dizer, para que servem todos os dogmas que nós temos, os ritos que nós temos, que são importantes, porque nos dá uma unidade na igreja. Eu posso sair daqui, posso ir em outro país, a gente sabe que o rito ele é o mesmo. Mas eu diria assim, para que serve tudo isso se não despertam em nós a compaixão e nem ajudam a vida em sua incessante renovação, nessa diversidade e também na criatividade?
Me parece que eu diria assim, eu queria deixar isso no final como provocação para a gente, para pensar em nossas atitudes. De pensarmos assim, que cristianismo, que Jesus que eu sigo. Quer dizer, o desafio para nós é isso mesmo, seguirmos o Jesus da compaixão, que olha, que se sente tocado, assim, pela miséria, né? Quando eu digo miséria, a miséria no interior das pessoas, pode ser a miséria que não tem o que se sustentar, mas com a miséria humana, com a fragilidade humana. Por isso nós devemos nos deixar tocar. Que Deus nos ajude, que essa liturgia, que esse evangelho também nos toque. E que possamos seguir compassivos as próprias recomendações de Jesus aos apóstolos, que são as recomendações para nós também. Assim seja. Creio em Deus Pai,